do verso 36 ao 40, Lucas capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te damos graças por estarmos diante da tua palavra, a qual é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Possamos, ó Deus, compreendê-la e também, ó Deus, ter a disposição de aplicar o seu ensino à nossa vida, ao nosso comportamento, ao nosso caráter, aos nossos sonhos e planos, a tudo que está em nós. Abençoa-nos nesta hora, edifica a tua igreja, Senhor. Assim pedimos, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós temos acompanhado a visita de José e Maria ao templo com o menino Jesus, templo lá de Jerusalém. Se você observar na sua Bíblia, começa lá no versículo 21 e vem vindo até aqui o versículo 38. Já vimos que os pais de Jesus foram exemplos de obediência à lei do Senhor. Eles circuncidaram Jesus, eles levaram Jesus ao templo para apresentá-lo. Certamente ali pagaram o seu resgate, ofereceram a oferta referente à purificação de Maria, 40 dias após o parto, como ordenava a lei. Enfim, do verso 21 ao 24, a gente vê o propósito que eles tinham para estarem ali no templo. Já vimos também o encontro com Simeão, do verso 25 ao 35. Vimos que o Espírito Santo moveu Simeão para ir até o templo, exatamente naquele momento em que Jesus estava lá com seus pais, e ele então pôde louvar ao Senhor com Jesus nos braços, pôde também dar uma palavra profética à mãe, a Maria. E agora nós vamos refletir sobre os 2 últimos registros de Lucas relacionados à visita que foi feita ali no templo. Primeiro, do verso 36 ao 38, a vida e o testemunho de Ana. E, por fim, o retorno deles para a residência deles em Nazaré. E também, obviamente, o crescimento de Jesus. Então, vamos ver esses 2 pontos. Primeiro, a vida e o testemunho de Ana. Diz o versículo 36 que havia ali uma profetisa. Profeta é aquele que declara publicamente aquilo que recebeu de Deus. Basicamente isto. E por 400 anos, aproximadamente, a voz profética estava calada. O Senhor não trouxe novas revelações, não levantou profetas para anunciar a sua vontade. E agora Ana aparece como uma profetisa, ou seja, alguém que recebeu revelação da parte de Deus e que declara publicamente aquilo que lhe havia revelado. Simeão, esse que nós estudamos na semana passada, embora ele não tenha sido chamado de profeta, ele de fato profetizou. Se você observar o versículo 34, 35, você vai ver ali Simeão profetizando. No capítulo 3, mais adiante, nós vamos ver João Batista também profetizando. Então, nós percebemos aqui que Deus rompeu o silêncio. Ele agora está despertando homens e mulheres para trazer ali a revelação a respeito de Jesus Cristo. Apontar para aquele
que haveria de cumprir todas as profecias relativas à salvação. E o dom da profecia, ele é o principal dom, podemos dizer assim, na edificação da igreja. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele vai dizer que o dom que mais deveria ser buscado dentre o povo de Deus é o dom da profecia, que não diz respeito a revelações sobre futuro meramente, mas a declaração daquilo que Deus revelou. Esse é o dom que foi necessário e ainda é necessário para que a igreja continue sendo fortalecida, continue viva. Essa profetisa, chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. É curioso que ela tenha aqui a sua descendência declarada, porque se você conhece a história bíblica, você sabe que houve um tempo que houve a divisão do reino do norte e reino do sul, e o reino do norte foi invadido pelo Império Assírio, e eles foram misturados, eles foram levados e foram misturados, e nunca mais se conta de um retorno deles para a terra de Israel. Posteriormente, o reino do sul, Judá, foi levado para o exílio na Babilônia e de lá retornaram anos depois, né? Então, é curioso que aqui esteja sendo dado esse detalhe. Lucas ele dá esse detalhe para nós com uma forma de mostrar que há um remanescente fiel, mesmo quando qualquer esperança de restauração possa ser vislumbrada, o Senhor preserva aqueles que são seus, né? Então ele traz aqui essa mulher, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, ou Azer. Diz o texto ainda que ela é avançada em dias. O texto diz, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Naquele tempo, a viuvez era um tempo de grandes dificuldades. Graças a Deus, hoje, eu creio que é bem diferente daquele tempo. Hoje há programas sociais, pelo menos no Brasil, que de certa forma atendem pessoas que estão numa situação de maior vulnerabilidade, mas naquele tempo não havia nada disso. Então, ser viúva era sinônimo de desolação, de angústia, de vergonha, de necessidade, de pobreza, de humilhação, de tudo isso. Por isso que eu coloquei na leitura bíblica inicial Isaías 54, 4 a 5, onde nós lemos no início do culto: não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, ele é chamado o Deus de toda a terra. Então Deus, ele sempre esteve atento àquelas pessoas que estão numa situação de pobreza, de vulnerabilidade. Tanto é verdade que nós vemos, inclusive, esses mesmos princípios do Antigo Testamento, de cuidar dos pobres, de cuidar das viúvas, dos órfãos. Vemos isso sendo reafirmado no Novo Testamento. Paulo, por exemplo, orienta o pastor Timóteo a dar atenção às viúvas, as viúvas verdadeiramente viúvas, ou seja, que não têm qualquer amparo familiar. Jesus, inclusive, a título de exemplo, ele encarrega o cuidado da sua mãe a João quando está ali na cruz. Então nós vemos realmente essa atenção, né, que nós precisamos dar. A verdadeira religião está ligada a isto. Não só a adoração a Deus, o que é essencial, não só ao conhecimento da verdade, o que é essencial, mas também ao cuidado daqueles que têm necessidade. A maneira como o texto grego está escrito deixa uma certa dúvida. Se Ana tinha 84 anos de fato nesse dia, ou se ela era viúva há 84 anos. E há uma diferença, né? Se ela era viúva há 84 anos,
Possivelmente ela teria nesse dia algo em torno de 105, 106 anos. Supondo que ela teria se casado na idade que as meninas, né, se casavam naquele tempo, em torno dos seus 15 anos. Ela diz o texto que ela ficou casada durante 7 anos, 22, com mais 84, chegaríamos então à conta aí de em torno de 106 anos. A tradução, obviamente, nos leva a entender que ela tinha realmente 84 anos nesse dia. O ponto é, a ênfase, embora esteja escrito realmente, ela era avançada em dias e se coloca números, eu creio que a ênfase recai não sobre a idade avançada dela, mas sobre o fato dela estar muito ativa apesar da idade. Esse é o foco. Não importa se ela tem 84, se ela tem 105 anos, o que está mostrando aqui é que ela é muito ativa. Nós vamos ver na sequência. Então, não sei, parece mais provável que uma senhora de 84 anos tenha disposição de fazer o que ela fazia, mais do que uma senhora de, eventualmente, 105 ou 106 anos. Na sequência, diz aqui no versículo 37, a parte B, que ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Eu estava conversando com a Célia essa semana, a Célia e o Luiz, eu vou contar a Célia. E ela me contou de um programa na televisão que estava falando sobre velhice, né? E a frase que ela, na narrativa dela, que marcou para mim, que era basicamente o ensino daquela reportagem, é: o segredo para ter saúde na velhice é não parar. O segredo para ter saúde na velhice é não parar. Isso é verdadeiro, eu creio, no que diz respeito à saúde física, né? Quando nós paramos, o nosso corpo dá uma enferrujada, não é? Mas eu também creio que isso também diz respeito à saúde espiritual. Não podemos esperar desfrutar de uma vida espiritual saudável e estável ao longo dos anos da nossa vida se nós negligenciarmos o engajamento diário na busca por servir e adorar a Deus. Se nós negligenciarmos isso, a devoção a Deus, a oração, aos exercícios espirituais, fatalmente os nossos músculos espirituais também atrofiarão. E nós não teremos, ao longo dos anos, aquela saúde e aquela estabilidade espiritual que nós deveríamos ter. Ana está sendo descrita aqui como alguém perseverante. Perseverar é a qualidade de alguém que não desiste. Diz aqui que ela não deixava o templo. Não significa que ela morava lá, não. Mas ela ia diariamente, com frequência. Ela adorava a Deus noite e dia em jejuns e orações. Mas Ana também está sendo descrita aqui como alguém resiliente. O que é resiliência? É continuar firme mesmo após situações adversas. Ela já era viúva há muitas décadas. Uma situação adversa, constante, sem qualquer vislumbre de qualquer alívio. E apesar disso, ela continuou adorando e servindo ao Senhor. Se ela tivesse se acomodado, talvez até ela nem chegasse a essa idade. Porque quando nós paramos, nós sucumbimos, tanto física como espiritualmente. O versículo 38 nos diz que chegando naquela hora, ela chegando ali naquela hora no templo, ela dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ana chegou ali bem na hora que José e Maria estavam no templo com Jesus, ainda bebê. Diz aqui que ela dava graças a Deus.
O significado básico dessa expressão é que ela usava a boca para expressar o seu reconhecimento, a sua gratidão, o seu louvor a Deus por aquele menino. Ela usava a boca para louvar, para reconhecer, para agradecer a Deus, mas também, diz o texto, que ela usava a boca para testemunhar a respeito daquele menino, para quem, como ela, estava ali no templo adorando a Deus, esperando que viesse a redenção de Jerusalém. Então, ela estava ali adorando e testemunhando. Uma prática que deve ser contínua na nossa vida. Usar nossos lábios para adorar a Deus, para exaltá-lo, para reconhecer sua grandeza, seu poder, sua santidade. Também usar nossa boca para anunciar a respeito de quem é Jesus Cristo, da necessidade de arrependimento, da necessidade de fé, para que nós possamos ter esperança nessa terra. O que Lucas registra sobre a vida e o testemunho de Ana aqui, neste trecho, contribui para nos ensinar que Deus continuou trabalhando ao longo do tempo, daquele tempo intermediário, né, entre as profecias do Antigo Testamento e agora o Novo Testamento. Então esse registro mostra que Deus continuou atuando, uma mulher tão idosa, mas que o Senhor já vinha cuidando, já vinha preservando, até mesmo a sua genealogia, a sua família. Provavelmente não tinha muitas outras dessa tribo ali, mas ela especificamente foi trazida por Deus, foi cuidada por Deus. Deus revelou a ela, e o que Deus revelou a ela, ela nesse dia está proclamando, está testemunhando. Então, isso nos ensina que Deus continuou trabalhando. Deus sempre teve o seu remanescente fiel, mesmo em épocas aparentemente áridas espiritualmente. Deus tem os seus, que Ele preserva, que Ele continua aquecendo os corações, dando motivação e esperança para continuarem vivendo vidas íntegras, vidas santas, vidas de adoração e de testemunho da sua palavra. E esse registro de Lucas também contribui para nos ensinar que a muita idade ou uma condição de vulnerabilidade social não são obstáculos para uma vida espiritual forte e pujante. Não são. Se você pensa que ser muito idoso dificulta uma vida espiritual forte, isso não é verdade. Se você pensa que talvez por uma condição difícil que você esteja vivendo, isso dificulta os exercícios espirituais seus, não, isso não é verdade. Nós não podemos, ao ver aqui a narrativa sobre Ana, não podemos justificar nossas negligências com qualquer motivo. Ela, especialmente, tinha todos os motivos para não estar ali naquela hora, mas ela estava, e estava adorando, e estava testemunhando. O segundo ponto dessa mensagem, dessa exposição, é sobre a residência e o crescimento de Jesus. Versículo 39 diz: cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor. Mais uma vez Lucas reafirma, olha, eles foram fazer exatamente o que a lei do Senhor exigia. Eles então voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. No templo, como já mencionei anteriormente, eles foram abordados ali por Simeão, por Ana, dois exemplos de crentes da antiga dispensação que aguardavam a consolação e a redenção do povo de Deus. E agora, tendo eles feito tudo o que precisavam para cumprir rigorosamente a lei do Senhor, eles então retornam para a casa deles, na cidade de Nazaré, na Galileia. E a Galileia, meus irmãos, era uma região que ficava ao norte de Israel. Nesse tempo, a Galileia ficava ao norte, a Judéia, onde ficava Jerusalém, ficava ao sul, e no meio era Samaria. A região da Galileia era uma região que não tinha boa fama em relação à região da Judéia. E Samaria nem se fala, né? Então, Galileia era, vamos dizer assim, era o povo de Deus de segunda classe. Samaria nem era povo de Deus.
Havia muito preconceito em relação a tudo isso. E por alguns motivos que Galileia tinha essa fama. Primeiro, existem evidências de que o povo daquela região havia sido muito misturado entre israelitas e pessoas de outras nações, especialmente na época de Josué, ou desde a época de Josué, quando a terra deveria ter sido completamente ocupada. Muitos povos daquela região não foram totalmente exterminados, então houve muita miscigenação. Segundo motivo, o Império Assírio havia, como já também mencionei, devastado todo o reino do norte de Israel, e a sua população tinha sido deportada. Então, essa é uma boa razão também para a gente entender que aquele povo não era um povo, vamos dizer assim, puro na sua raça, na sua religião. E terceiro, a região estava localizada na rota internacional de comércio e viagens. E esse contato contínuo com estrangeiros pode ter contribuído também para a miscigenação, para a adoção de hábitos pagãos. Então a Galileia, para o povo da Judéia, o povo da Galileia não eram os melhores, né? Certamente por isso que o profeta Isaías se referiu àquela região. O profeta Isaías, veja, 600 anos antes, aproximadamente 600 anos antes de Jesus. Isso está em Isaías 9:1. Diz assim: mas a terra que estava aflita não continuará, ou melhor, para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon, que é o norte, e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia, veja só, dos gentios, ou seja, havia gentios ali misturado com o povo de Israel. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Então, já há muitos séculos aquela região era considerada uma terra desprezível, uma terra de obscuridade, Galileia dos gentios, que para os judeus em geral isso não era muito bom. Certamente por isso também, por toda essa fama, que Natanael, quando Filipe foi apresentar Jesus a ele, disse que tinha achado o Messias. Natanael falou assim: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Porque Filipe chegou para ele e falou: olha, nós encontramos aquele que Moisés se referiu, aqueles que os profetas se referiram, Jesus o Nazareno. E ele fala: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Justamente por causa desse preconceito, dessa má fama daquela região. Mas apesar da má fama da Galileia, da má fama de Nazaré, foi ali que Jesus passou a sua infância. Naquela região foi onde ele exerceu a maior parte do seu ministério. Ele foi a luz naquele lugar. E o versículo 40 nos diz que crescia o menino, se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Esse verso descreve um pouquinho aí o crescimento de Jesus, a infância de Jesus. Foi, em primeiro lugar, um crescimento normal, como de qualquer outra criança. Ele teve de aprender a andar, aprender a comer sozinho, aprender a ler, aprender a conversar com pessoas. Em segundo lugar, foi um crescimento físico, como também de qualquer outra criança. Jesus era um homem como qualquer outro. Ele cresceu em estatura, inclusive o versículo 52 vai dizer isso. Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, e assim por diante. Ele precisou ganhar peso, ele precisou ganhar músculos. Ele era um homem, um menino que cresceu, que precisava crescer para então desenvolver plenamente o seu ministério. Em terceiro lugar, foi um crescimento espiritual. À medida que ele crescia em estatura, ele também crescia em sabedoria. Ele precisou aprender como se comportar, como se relacionar com as pessoas, como expor em palavras a verdade. Ele aprendeu tudo isso. Inclusive, é isso que vai ficar claro do versículo 41 em diante, que será o texto que nós vamos refletir na semana que vem. Ele precisou aprender
como expor suas ideias, como responder às questões. E ele fez isso, então foi ali que ele aprendeu tudo isso. Em quarto lugar, foi um crescimento dado por Deus, né? O versículo 40 encerra dizendo que a graça de Deus estava sobre ele. Apesar dele ter crescido e se fortalecido como qualquer outro menino, ele contava com a graça especial de Deus sobre a sua vida, o capacitando, o preparando, especificamente para a pregação do Evangelho e para a realização da sua obra redentora. E eu acredito que essa pequena descrição da infância de Jesus em Nazaré serve para nos ensinar que, apesar da má fama daquela cidade, de toda aquela região da Galileia, onde Jesus cresceu, onde ele foi influenciado por um povo, segundo Isaías, um povo desprezível, que vivia em obscuridade, apesar de tudo isso, ele não se tornou como um deles. Ele não se tornou como um deles. Pelo contrário. Porque a graça de Deus estava sobre ele. Ele cresceu e manifestou ali a sua luz. Então, algumas aplicações para nós refletirmos. Vemos nesses dois trechos dois extremos em termos de faixa etária, não é? Primeiro, Ana, uma senhora muitíssimo idosa, por um lado, e do outro lado, um menino que acabara de nascer, vivia ali os seus primeiros dias, seus primeiros anos de vida. Então, nesse sentido, eu gostaria de trazer duas aplicações, duas palavras. Uma palavra aos idosos e uma palavra aos pais de crianças pequenas em fase de crescimento. Primeiro, uma palavra aos idosos. No reino de Deus, há trabalho a realizar, mesmo para aqueles que são bem idosos. Não pense você que após a sua aposentadoria, você poderá passar o resto dos seus dias descansando, alimentando sua mente com futilidades na televisão, na internet ou qualquer coisa, ou então vai ser o tempo de você desenvolver o seu hobby, aquilo que você sempre quis fazer na sua vida. Não, você que é um servo de Deus, você tem muito trabalho a fazer no tempo da velhice. Ana se dedicou diariamente à oração, ao louvor a Deus, à proclamação da verdade. E isso é um modelo, um exemplo para você, meu irmão, minha irmã, que já está vivenciando uma idade mais avançada. Você deve se dedicar a isto. Dedique o seu tempo para abençoar outras vidas, para pregar o Evangelho, para fortalecer os seus músculos espirituais, além dos seus músculos físicos. A idade avançada não é empecilho para o serviço a Deus. Não é. Também poderia colocar aqui nenhuma condição adversa, uma condição social difícil, talvez uma vida financeira precária. Nada disso é desculpa para nós negligenciarmos o serviço contínuo ao Senhor. Então essa é a palavra aos idosos. Agora uma palavra aos pais de crianças pequenas em fase de crescimento. O ambiente em que uma criança cresce não é capaz de determinar sua índole, seu caráter, seus valores. Não é capaz de determinar. É claro que o ambiente traz influências, mas não é capaz de determinar estas coisas. E muitos pais, acreditando que o ambiente é capaz de determinar o que uma criança vai se tornar, muitos pais têm buscado uma igreja com excelente ministério infantil, ou têm buscado uma igreja que tenha parte do culto específico para crianças, porque as crianças precisam ter um culto infantil, um culto direcionado para elas, ou então colocar seus filhos em escolas de formação cristã, ou até mesmo se mudam de residência para morar num lugar em que haja uma vizinhança mais confiável, que tenha ali pessoas exemplares ao redor. Eu quero que você entenda o seguinte: eu não vejo problema nenhum nessas coisas, ou na maioria delas. Não há problema nenhum numa igreja ter um excelente ministério infantil. Não há problema nenhum
em pais cristãos quererem colocar seus filhos em escolas de formação cristã, excelente isto. Também não há problema nenhum você, de repente, se Deus te der condições, se mudar de uma região para outra, visando o benefício do seu filho. Não há problema nenhum nisso. Dessas coisas que eu citei, apenas vejo como desnecessário um culto específico para crianças. Isso eu vejo como desnecessário, vejo como talvez até prejudicial para as crianças serem separadas dos seus pais no momento da adoração a Deus. Mas todas essas coisas em geral, as anteriores, são coisas muito boas. Mas pais, vocês precisam entender. Essas coisas não são capazes de determinar o que seu filho será no futuro. Não são capazes de garantir que seus filhos não seguirão por caminhos tortuosos. Nada é capaz de determinar isso. Você deve fazer com responsabilidade o seu dever. Ensinar seus filhos, orar com seus filhos, ler a Bíblia com seus filhos, instruí-los no caminho do Senhor. Talvez utilizar hoje um recurso que foi tão esquecido, que é o catecismo. Ensinar as crianças com base no catecismo, faça isso, mas não acreditando que essas coisas determinarão o futuro dos seus filhos, porque ninguém é capaz de fazer isso. A única coisa que é capaz de garantir que um menino, uma criança, será capaz de resistir às más influências, se tornar um seguidor de Jesus, é o quê? Final do versículo 40. É a graça de Deus estando sobre ele. Por isso você precisa orar e clamar para que a graça do Senhor esteja sobre seu filho, sobre sua filha. Faça tudo o que for necessário para o bem do seu filho, mas não bote sua fé nessas coisas. Bote sua fé em Deus e busque a Deus, que o Senhor acompanhe com sua graça o crescimento do seu filho. Como diz o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, meus irmãos, dediquemos nossa vida a Deus, como fez Ana, até o último dia da nossa vida, para adorá-lo, para anunciar ao mundo a respeito da única esperança que temos em Jesus. E apesar da obscuridade moral e espiritual do lugar onde nós vivemos, que nós possamos aqui fazer brilhar a luz de Cristo por meio da nossa vida, por meio do nosso testemunho verbal, que nós possamos nos dedicar ao Senhor, fazer brilhar a luz de Cristo.